Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos entender como as redes neurais artificiais elas são treinadas, utilizando o principal algoritmo, que é o backpropagation. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, fique com a gente, você não se arrependerá. Pessoal, para o entendimento dessa aula, será necessário que vocês entendam como a rede neural artificial gera, a partir dos estímulos de entrada, as suas saídas. Eu vou deixar o link de um vídeo completo que eu fiz explicando todo esse processo aqui no card. Pessoal, eu não vou mentir, tá? Vai ser um vídeo bem denso em conceitos. Então, minhas sugestões é que você assista e assimile o vídeo aos poucos e, caso tenha alguma dúvida, volte para rever os conceitos ou até mesmo deixe os comentários aqui no nosso vídeo. Vai ser um prazer muito grande tirar as dúvidas de vocês e interagir com vocês. Eu dividi o conteúdo desse vídeo em 3 partes. Na primeira, nós vamos falar alguns conceitos que serão extremamente importantes para posteriormente entendermos como funciona o backpropagation. Na segunda parte, nós vamos falar sobre o algoritmo backpropagation em si. Na terceira, nós vamos dar um pequeno exemplo de como o backpropagation funciona no treinamento de uma pequena rede neural artificial. No fim, nós vamos falar sobre a descida do gradiente. O primeiro conceito que nós vamos falar são os de sinais funcionais, que serão os estímulos originários da camada de entrada. Esses sinais funcionais, eles vão se propagar para frente, neurônio a neurônio, dentro da rede neural artificial, emergindo na camada de saída como um sinal de saída. Esse sinal de saída será o valor estimado pela rede neural artificial para a nossa variável de interesse. E ao compararmos o sinal de saída com o valor observado dessa variável, subtraindo o valor estimado da variável pelo valor observado, nós vamos ter o sinal de erro, conforme a fórmula que estamos exibindo para vocês. Ocorre que nós não teremos apenas um sinal de erro, apenas uma observação sendo utilizada dentro do treinamento da rede neural artificial. Nós teremos várias observações sendo utilizadas dentro do treinamento. Isso faz com que nós tenhamos vários sinais de erro. A partir disso, então, nós teremos o que nós chamamos de função de custo. A função de custo, ela pega esses vários sinais de erro e os modela, pensando em objetivos específicos. Existem funções de custo, então, que dão maior peso para os erros maiores, penalizando-os ainda mais. Existem funções de custo que consideram todos os sinais de erro da mesma maneira. E a escolha da função de custo a ser utilizada deve levar em consideração uma série de questões. Mas vamos deixar isso para o nosso próximo vídeo, porque é um assunto relativamente extenso. Para o vídeo de hoje, então, vamos ficar com esse exemplo que está aparecendo aí na tela para a função de custo. Mas saibam que a função de custo, então, ela tem como objetivo modelar esses sinais de erro e, a partir disso, ela vai dizer o quão bom está o processo de treinamento da rede neural dentro daquela iteração. E é importante entendermos também que a função de custo, na verdade, ela é sensível aos valores dos pesos W e do bias e dos valores de bias que nós temos na rede neural artificial. Isso quer dizer que quando nós alteramos os valores dos pesos W e do bias, nós temos alterações no valor da função de custo também. Então o objetivo do treinamento vai ser alterar os valores de bias e dos pesos sinápticos de forma que a função de custo tenha o menor valor possível. Bom, e agora que nós entendemos todos esses conceitos, sinais de erro, função de custo principalmente, nós estamos prontos para entender um pouco melhor como funciona o algoritmo backpropagation. Os pesos sinápticos W e os bias B, eles são ajustados no que nós chamamos de etapas.
ou então iterações, ciclos. E a cada ciclo, esses pesos e os bias, eles são então atualizados de acordo com a fórmula que está aparecendo. Nessa fórmula, o que nós vemos é que os pesos sinápticos W serão ajustados subtraindo o valor dos pesos sinápticos na camada N pela taxa de aprendizado alfa multiplicada pela derivada da função de custo em relação aos pesos sinápticos da camada M. No caso dos bias, o processo ele é semelhante e a cada ciclo os bias B da camada N eles são ajustados subtraindo os valores atuais dos bias pela taxa de aprendizado alfa multiplicada pela derivada da função de custo em relação aos bias da camada N, conforme a fórmula que estamos vendo agora. Bom, vocês devem estar se perguntando, nossa, derivadas, agora ferrou, cálculo 1, né? Mas vocês podem ficar tranquilos que o auxílio da programação vai nos ajudar muito nessas etapas, então nós não precisaremos de trabalhar com as derivadas fazendo-as à mão. Então fiquem tranquilos. Agora que nós temos uma noção básica das fórmulas e dos conceitos acerca do backpropagation, vamos entender um exemplozinho como essa matemática é aplicada. Vamos pensar em uma RNA com 4 entradas. Uma camada oculta com 2 neurônios e, posteriormente, uma camada de saída. Tudo começa com a geração das estimativas de Y, que são geradas pela RNA. O que nós já tratamos disso em outros vídeos. Posteriormente, teremos os pesos W2, em que 2 se representa a segunda camada de processamento, que nesse caso vai ser a camada de saída, sendo ajustados pela fórmula W2 igual W2 menos alfa vezes derivada da função de custo em função dos pesos W. O bias da camada 2 vai ser ajustado de acordo com a seguinte fórmula: W2 igual a W2 menos alfa vezes derivada da função de custo em função dos bias da camada 2. Posteriormente, teremos os pesos da camada 1 sendo ajustados. Então, o W1 eles serão ajustados de acordo com a seguinte fórmula: W1 vai ser igual a W1 menos função a taxa de aprendizado alfa multiplicado pelo derivada de função de custo em função agora dos pesos 1, e os bias da camada 1 eles serão ajustados pela fórmula: os bias da camada 1 igual aos bias da camada 1 menos taxa de aprendizado vezes a derivada da função de custo em relação aos próprios bias. O número de vezes em que esse processo que nós explicamos ocorrerá que seria o número de ciclos ou de iterações dentro do treinamento da rede neural artificial, é extremamente importante para que a nossa rede neural artificial ela seja de fato útil. Um baixo número de ciclos pode ocasionar o que nós chamamos de underfitting. Nesse caso, o aprendizado que a rede neural artificial vai ter será insuficiente. Se o aprendizado ele é insuficiente, então as estimativas que são geradas pela rede neural artificial, nesse caso, não serão boas, né? E a nossa RNA treinada ela não vai ter utilidade. Então, vocês devem até estar se perguntando, então, mas qual é o número mínimo de ciclos que nós devemos utilizar para que o treinamento seja bem feito? Bom, essa é uma pergunta válida, mas vamos deixar isso para um momento futuro. Bom, nesse momento você já tem uma visão intuitiva e conhece as fórmulas que vão ser responsáveis por ajustar os pesos W e os bias B. Mas uma outra pergunta que pode estar vindo na mente de vocês é: mas Lineker,
quais são os valores iniciais desses pesos W e dos bias B. A gente até agora sabe como atualizá-los, mas e os valores iniciais? Bom, na verdade essa é uma outra pergunta extremamente válida. E existem dois métodos para fazer essa identificação dos valores iniciais. No primeiro, nós podemos utilizar valores aleatórios para os pesos W e para os bias B. E no segundo método, nós podemos deixar os pesos W e os bias B todos iguais a zero. Alguns pesquisadores preferem esse segundo método, mas a discussão acerca de qual é o melhor método, eu acredito que aqui também, nesse momento, por se tratar de um curso inicial, também não é o melhor momento para se fazer. Agora que nós entendemos o backpropagation, vamos entender como funciona a descida do gradiente. E para visualizarmos melhor a descida do gradiente, nós vamos pensar no RNA bem simples, tá? Então, um RNA do tipo Perceptron, com um único neurônio de processamento. Além disso, nós teremos apenas uma entrada. Um RNA bem simples mesmo, só para nós entendermos aqui o conceito. Essa RNA terá um único peso W e um único bias B a ser ajustado. Nesse gráfico, nós podemos verificar que a função de custo, o que ocorre com a função de custo, em relação aos valores que nós temos para o bias B e o peso W. Mas é um gráfico em 3 dimensões, né, o que dificulta um pouco o entendimento. Então, para simplificar, vamos trabalhar somente com o valor do peso W e o valor da função de custo. Mas saiba que o que nós veremos aqui também ocorre simultaneamente com o bias. Bom, dessa representação que está aparecendo agora, nós temos um gráfico em 2 dimensões, né? E no eixo vertical nós temos então a função de custo e no eixo horizontal nós temos o valor do peso W. Supondo que na primeira iteração 0, nós tenhamos esse valor do peso W. Com isso, nós vamos ter esse valor para a função de custo. A atualização do peso W usando o backpropagation terá como objetivo diminuir o valor da função de custo. Por exemplo, vamos supor que na iteração 1 o peso W agora é esse valor aqui agora, W2. Verifiquem que agora o valor que a função de custo assume é um valor menor. O objetivo, usando-se o algoritmo backpropagation, é atualizar o valor do W de forma que a função de custo obtenha o menor valor possível. E nesse processo nós temos então a descida do gradiente. Bom, com os conteúdos vistos até aqui, vocês já estão totalmente aptos para treinar uma rede neural artificial e entender o funcionamento desse treinamento. Fica aquela dúvida, né? O treinamento realizado foi bom ou não foi? Isso vai ficar para os nossos próximos vídeos. Então, mas se você já gostou do conteúdo que nós apresentamos, deixe seu like e se inscreva no canal. Essa atitude de vocês nos faz entender que esse conteúdo ele realmente é relevante e que nós podemos produzir mais conteúdos com essa natureza. E se tiverem dúvidas, esse vídeo estava cheio de alguns conceitozinhos, né? Pode deixar nos comentários, vai ser uma honra interagir com todos vocês. Então eu agradeço pela atenção e pela disponibilidade de vocês e nos encontramos na próxima. Até mais!